Agora sim, voltamos. Vou compartilhar então com vocês aqui. Tem 1000 abas abertas, certo? Mas agora estamos ok. Gente, então, nós criamos essa aula, essa pequena aula, esse pequeno encontro, esse início, né? Justamente para dar uma introdução para o pessoal que não trabalha na área ou que está gostando da área de imaginologia, está gostando da área de tomografia, começar a se inspirar, tá? Logo, logo vai ter pelo menos o meu curso, o primeiro curso no mês que vem, e a gente vai ter, então, a possibilidade de começar, né, a entender um pouquinho mais como funciona a tomografia computadorizada. Eu gostaria que vocês colocassem ali no chat depois, se vocês são estudantes, se vocês já conhecem a área, se já tem uma pequena ideia de como funciona a tomografia computadorizada, para a gente ir, então, entendendo qual é o perfil de vocês que estão aqui acompanhando. Pessoal, então, assim, para me apresentar para vocês, eu gostaria de dizer que eu sou a doutora Emiliana, tá? Eu sou idealizadora do Imaginologia em Revolução e a minha ideia é difundir conhecimento sobre exames por imagem, né? Exames que utilizam radiação, exames que não utilizam radiação, novas tecnologias. Eu sou biomédica já há quase 20 anos, né? Sou especialista em agentes infecto-parasitários, sou mestre e doutora em ciências da saúde, sou especialista em docência no ensino superior, terminei agora este mês essa especialização. Sou docente, né, em instituições de ensino superior, já fui professora de pós-graduação também, né, e justamente na área de imagem, e gosto muito desse assunto. Esse assunto é um assunto super importante para mim, eu curto muito, principalmente tomografia, né? Tenho um carinho especial, porque é na tomografia que as coisas acontecem. Então, eu queria justamente apresentar para vocês um início, né? Uma pequena ideia de como funciona essa parte de tomografia, para que vocês também se encorajem para entrar nessa área, né? Vamos ver se eu consigo seduzir vocês. Então, gente, o que eu queria trazer para vocês primeiro, né? Qual é o conceito da tomografia computadorizada? Exatamente como é que funciona. Tem muitas pessoas que sabem por cima ou confundem com a ressonância, porque tem um tubo que a pessoa entra lá dentro, né? E vai fazer o exame. Na verdade, a tomografia computadorizada é uma técnica médica que já acontece desde a década de 70 e cada vez ela avança mais, né? E ela vai permitir, utilizando então radiação X, raio-X, né? Visualizar o interior do corpo, né? De forma mais detalhada e precisa. A gente tem exames dentro da tomografia que revolucionaram a medicina e que hoje são base para novas tecnologias, né? Como, por exemplo, o PET-CT, lá na medicina nuclear, ele é baseado no básico da tomografia. Então, se a gente pensar nesse nível, a gente vai ver que a tomografia é base para outros exames também e ela tem crescido bastante, né, nos últimos anos. A gente tem que pensar também, eu sempre trago essa reflexão, porque nos últimos 20 anos em que eu estou, então, biomédica, estou formada, eu tenho visto que o exame de imagem, no geral, ele deixou de ser um exame complementar, né? Que se fazia eventualmente numa investigação de uma doença mais grave, para fazer parte do processo diagnóstico, tá? Do processo investigativo de forma ativa. Então, hoje em dia, se o médico precisa pedir uma tomografia, se ele precisa pedir uma ressonância, ele vai pedir, né, tranquilamente. E isso vai fazer parte, vai fazer a diferença no diagnóstico desse paciente. E, obviamente, né, a gente sabe que nós temos uma parte que evoluiu muito durante a pandemia, que é a questão da inteligência artificial. E nos exames de imagem, a inteligência artificial ela veio para ficar, inclusive nos exames de tomografia. Então, cada vez mais nós teremos equipamentos inteligentes, né, que farão imagens melhores, captarão imagens melhores, reconstruirão imagens muito mais bem detalhadas, justamente
por causa da inteligência artificial. E eu garanto para vocês que o profissional que está ali atrás do equipamento não perde o espaço dele, porque antes da máquina precisa do homem para gerenciar, tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Em relação à tomografia computadorizada, hoje a gente vê o tomógrafo dessa forma, né? A sala ela é uma sala estruturada, preparada para receber o tomógrafo. Ele é um exame que emite radiação, então essa sala precisa ser blindada. Quem estiver junto com o paciente durante o exame precisa de EPI adequado. A gente vai pensar também, basicamente, em outros itens de segurança que precisam estar ali, né? Como o próprio ar-condicionado, para que o aquecimento do equipamento, né, que gira sem parar, e vocês vão ver mais adiante, né, não prejudique o funcionamento desse equipamento. A gente precisa pensar em todo o maquinário que é necessário e os instrumentos e insumos para que se faça o contraste endovenoso, que as pessoas têm um certo medo do contraste da tomografia, mas ele é super legal quando bem aplicado, quando bem programado, né? E a gente vai ter, obviamente, ali um profissional à frente desse processo, né? Que pode ser um técnico em radiologia, um tecnólogo, pode ser o biomédico, e ele vai estar ali preparando o paciente, né, para o exame, realizando o protocolo de exame, adquirindo as imagens e também reconstruindo as imagens depois, tá? Mas, muito embora a gente veja o tomógrafo dessa forma agora, a gente viu ele lá no início assim. O primeiro tomógrafo, na década de 70, tá? Ele simplesmente era um tomógrafo de crânio, um tomógrafo pequeno, né? Que trazia, então, poucas informações e que, além de trazer poucas informações, ele tinha um resultado muito ruim, tá? Então, cada corte, cada imagem cerebral aparecia a cada 5 minutos. Tá? Eram cortes muito espaçados e muito grossos e apareciam na tela do computador a cada 5 minutos. Então, era uma aquisição muito lenta, muito cheia de ruído, a gente tinha dificuldade, então, de ver essa imagem como a gente vê hoje em dia. Tá? Hoje, os tomógrafos têm várias gerações já de tomógrafos, e a gente vai ver os tomógrafos funcionando, né? De maneira muito rápida, em segundos tu tem aquisição das imagens e tu vai ter nesse exame um pacote muito grande de imagens, que vai promover, então, a possibilidade da gente reconstruir isso da melhor maneira para que o médico entenda de forma detalhada as estruturas do paciente. Então, basicamente, como eu falei para vocês, a tomografia ela é um exame de imagem que vai utilizar raio-x, né? Mas diferente do raio-x, que tira lá um snapshot, uma foto da gente, né? Quase 3x4, a tomografia gira em torno do paciente. E esse é o grande diferencial, né? Ela vai promover, então, a possibilidade de a gente adquirir imagens para avaliar tumores, fraturas, doenças vasculares com uso de contraste, né? Entre outras patologias. E a gente vai ver que ela tem uns princípios básicos, né, de funcionamento, tá? Primeiramente, então, a gente sabe que a tomografia vai utilizar, então, radiação, raios-x, e essa é a parte da física que ninguém gosta muito, da parte de imaginologia, né? Ela vai gerar cortes transversais, então, ela vai gerar cortes virtuais transversais no paciente, como se a gente pudesse fatiar esse paciente, tá? E dessa forma, a gente conseguisse ver tudo que tem ali dentro. Eu vou mostrar para vocês mais adiante, né? Depois dessas fatias, com essas fatias, a gente consegue fazer muita coisa. E, basicamente, também uma parte posterior do exame, tá? É a reconstrução computadorizada. Então, as imagens, elas vão ser reconstruídas do jeito que a gente quiser. Então, aquelas imagens que são axiais, a gente pode fazer imagens coronais, a gente pode fazer imagens sagitais, e a gente vai conseguir mostrar para o médico de todos os ângulos aquela estrutura, aquela lesão, né? Fazer reconstruções específicas baseadas, então, no contraste também que foi aplicado. Então, dependendo da situação, a gente vai conseguir reconstruir do jeito que a gente precisa, tá? Mas, obviamente, né, a gente não vai poder falar de tomografia sem falar de radiação, tá? Então, essa radiação
que a tomografia utiliza é radiação ionizante. Quem é que sabe o que é radiação ionizante? Qual é a diferença da radiação ionizante para não ionizante, né? Então, existe diferença, tá? As radiações ionizantes, elas são definidas como ondas eletromagnéticas, tá? Que elas vão produzir, então, uma ação nos átomos que elas baterem, nos átomos que elas colidirem. Então, elas são partículas que têm uma energia suficiente para ionizar átomos, para mudar locais de elétrons. Então, elas tiram, arrancam elétrons dos seus locais. E dessa forma, elas vão modificar aquela estrutura ali que está em contato com a radiação. Quem são essas radiações ionizantes? Né? Eu trago essa imagem que ela é muito didática, eu gosto bastante dela. Radiações, então, né? Radiação X, que está aqui embaixo, né? E vocês conseguem ver que ela tem uma penetração bem profunda, né? A gente tem também radiação gama, tá? Ela também tem uma penetração profunda, vai ser utilizada para alguns processos de esterilização, por exemplo, de silos, de grandes locais, tá? E a gente vai ter as partículas, né, que a gente chama, né, partículas alfa e partículas beta, e essas partículas alfa e beta, elas são partículas que têm uma penetração menor, como vocês podem ver, né, a partícula alfa quase não penetra na matéria, a partícula beta tem uma penetração mais curta, porém, elas têm um alto nível de efeito biológico, de ionização. Então, nos efeitos biológicos, essas radiações de alta energia, elas vão gerar mais danos, né, celulares, por exemplo, mais mutações, tá? Do que a radiação X. Então, para a gente, no diagnóstico, a radiação X, o raio-x, ele é bem legal, porque ele tem uma grande penetração, que é o que a gente quer, que ele passe os tecidos, né, que ele passe pelos tecidos, mas sem gerar um dano muito grande, tá? Então, essa é a parte da segurança que a gente também precisa pensar. Essas partículas, então, alfa e beta, elas vão ser utilizadas principalmente lá na terapia do paciente, né? Lá na parte de radioterapia, tá? A radioterapia vai ser feita com essas partículas justamente porque a gente pode focar diretamente na lesão do paciente e a gente pode gerar ali, então, esse conflito, né? Gerar essa lesão ali celular e matar as células que são tumorais, tá? Então, se a gente for pensar, essas radiações ionizantes, elas possuem alta frequência e energia, né? E elas vão poder, então, modificar a matéria que elas estão entrando em contato. No raio-x, ou na tomografia, ou na mamografia, que é um raio-x basicamente focado na mama, a gente vai ter, então, uma formação de radiação através de energia elétrica, né? Então, a gente vai ter um equipamento, que vai ser o tomógrafo, ou vai ser o tubo de raio-x, ou o mamógrafo, né, por exemplo, né? E esse equipamento vai possuir, então, um local, num lado, que tem um cátodo, né, com filamento de tungstênio, que é o que é utilizado hoje. Ele possui a possibilidade de fazer, então, uma ligação com um ânodo, que é o alvo. Ele vai ter, então, elétrons, né, que são, então, acelerados, né, através de energia elétrica, né? Essa energia vai bater naquele alvo ali do outro lado e a gente vai ter uma grande produção, então, de energia, porém, de 1, 2, 3, até 5%, alguns autores dizem, é o que vira raio-x. E o que vira raio-x vai acabar se espalhando e vindo para esse foco aqui. Isso se chama ampola, tá? Essa ampola de raio-x, né, que está dentro desse tubo, é justamente a que vai produzir essa radiação que vai ser colocada, né, em contato com o paciente durante o exame, tá? No raio-x, ela vai vir direto para o paciente, então vai tirar aquela foto, né, interna do paciente. E na tomografia, a gente vai ter, então, tubos gerando essa radiação
e detectores no outro lado carregando, né? Carregando essa imagem para a gente, tá? Eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Por outro lado, só para a gente deixar a definição mais detalhada, né? As radiações não ionizantes são aquelas que não têm essa força toda, essa capacidade de arrancar elétrons dos materiais que elas entram em contato. Então, a gente vê isso muito na nossa vida, tá? Então, luz visível, né? Micro-ondas. Então, se vocês não são do tempo do surgimento do micro-ondas, o micro-ondas ele veio com muitos mitos em relação a isso, né? Tem pessoas que não comiam a comida do micro-ondas porque ela vinha com radiação, tá? Então, existia todo um mito, tá? Então, ela tem uma menor energia, um menor comprimento de onda, e dessa forma, ela não vai conseguir modificar aquela matéria, né, a nível de DNA, de espécies reativas de oxigênio, tá? Em relação à imagem com radiação ionizante, a gente vai ter, obviamente, né, vantagens, limitações e considerações bem importantes, né? Vantagem, né? Técnica de diagnóstico que está se difundindo pra caramba, radiografia, a gente viu bastante na pandemia, radiografia e tomografia fazendo parte do acolhimento do paciente na internação. A medicina nuclear, que está vindo com tudo também e tem como base a tomografia, tá? As limitações, obviamente, né, a questão da exposição do paciente a uma radiação ionizante, é óbvio que essa radiação ela é controlada, esse equipamento ele tem que ser calibrado, preparado, né? Os protocolos eles devem ser feitos de acordo com a necessidade, então, daquele serviço de saúde, daqueles pacientes que são recebidos naquele serviço de saúde. Ah, é um hospital pediátrico, bom, então precisamos de protocolos pediátricos com menos radiação, né? Com uma alteração para que o exame seja feito focado naquele paciente, certo? E considerações importantes, né? Precisa então pensar no equilíbrio mesmo cuidadoso entre o benefício diagnóstico e os riscos associados. Então, a gente sempre vai ter algumas pessoas que não podem ter contato com radiação. Exemplo, gestante. Gestante tem um feto em formação na barriga, então expor ela à radiação é expor esse feto que está no momento de grande multiplicação celular a uma radiação ionizante, que pode, então, modificar aquele processo e gerar, sim, algumas alterações, tá? Então, basicamente, só para a gente chegar no fechamento dessa parte de exames por imagem, né? Nós vamos ter radiografia, mamografia, a medicina nuclear e o nosso foco de hoje, que é a tomografia computadorizada, tá? E como é que funciona essa tomografia computadorizada? Bom, eu disse para vocês que o paciente vai passar por dentro daquele pequeno túnel, né? Então, o paciente que vem fazer a tomografia, ele vai ser posicionado de acordo com o exame que ele vai realizar, tá? Então, a gente tem protocolos de posicionamento para cada exame. Quando a gente coloca ele no equipamento, a gente posiciona ele, a gente aciona, então, um laser, né? Para que esse equipamento entenda aquele posicionamento. E a partir dali, ele fica dentro daquela sala protegida, né? E nós vamos lá para a nossa cabine. A nossa cabine também, vidro é protegido contra radiação, a gente precisa ter esse acesso de ver o paciente, de enxergar o paciente durante o exame. A nossa sala, as paredes da nossa sala, elas são blindadas, tá? Então é proteção para a gente. E, obviamente, quem trabalha com tomografia vai ter sempre um dosímetro, né? Como se fosse um crachazinho que capta toda a radiação que a gente tem contato durante o acompanhamento do paciente, tá? Então, o que acontece? Esse tomógrafo, quando a gente coloca ele para funcionar, cadastramos o nosso paciente ali no computador, quando a gente coloca ele para funcionar, a mesa em que o paciente está deitado, ela vai para frente, ela vai entrar naquele tubinho, e quando ela entra naquele tubo, esse tubo vai girar. Ele gira em alta velocidade. E aí ele tem uma parte que tem produção, tem a fonte de raio-x, então tem um tubo de raio-x, tá? Esse movimento vai acontecer ao redor do paciente, essa radiação vai passar pelo paciente e vai ser detectada em fileiras de detectores aqui do outro lado.
tá? E existem tomógrafos com cada vez mais fileiras de detectores. Quanto mais fileiras o tomógrafo tiver, mais rápido vai ser esse resultado, mais rápido vai ser essa passagem do paciente pelo tomógrafo e melhor vai ser o exame. Então, a gente tem que ter o cuidado, né, quando vai comprar um equipamento, para comprar o melhor mesmo, porque justamente esse detalhe é um detalhe importante na qualidade do exame. Bom, mas aí, como é que isso acontece? Na prática, acontece assim, tá? Então, sem toda aquela estrutura externa, esse tubo fica girando em forma do, né, em volta do paciente e fazendo com que ele passe ali dentro e seja exposto a essa radiação. Então, ele vai passar, vai voltar, e nesse momento, a gente faz como se fosse, na primeira vez, né, um raio-x. Esse raio-x vai nos dar a possibilidade de entender qual é a estrutura que a gente quer cortar virtualmente. Então, se é o crânio, a gente vai cortar virtualmente a cabeça daquele paciente. Se é o abdômen, a gente vai começar a partir da marcação do abdômen, né, a partir ali do diafragma, né, até a crista ilíaca, abdômen superior, ou então até o pubis, pelve junto, né? Então, a gente vai ter algumas marcações, alguns protocolos. E, a partir disso, a gente vai ter, então, o exame mesmo, tá? Existem, então, tomógrafos diferentes. Existia, por muito tempo, a tomografia convencional, tá? Ou helicoidal, como se chamava, tá? Então, era bem demorado o exame, né? Cada giro demorava muito tempo para fazer os cortes, demorava para chegar para a gente os cortes, tá? No computador, porque a gente vai ficar lá na nossa cabine acompanhando o exame e acompanhando no computador a chegada daquelas imagens. Depois surgiu a tomografia computadorizada multi-slice, tá? Múltiplos detectores de raio-x para adquirir imagens de alta resolução, e aí ela permitiu imagens dinâmicas, então ela permitiu que a gente utilizasse o contraste endovenoso para pintar veias e captar esse momento, né? E conseguir reconstruir essas veias e artérias, né, no computador e gerar para o paciente, para o médico e para o paciente uma imagem muito fidedigna, tá? E agora a gente tem a tomografia computadorizada de feixe cônico, né? Que basicamente vai gerar imagens tridimensionais do corpo humano. Então, são tecnologias diferentes, evolução, revolução, como eu sempre digo, justamente nessa área da tomografia, que é tão necessária hoje em dia, tá? Basicamente, então, temos ali produção de raio-x, né? O paciente passa ali por dentro, a gente vai ter aquele raio-x incidindo no paciente, né? Ele vai passar por ali 3 vezes, né? 4 vezes, talvez, né? Essas imagens capturadas, tá? Elas vão chegar no meu computador, tá? Imagem por imagem daquele pacote, e eu vou poder fazer, claro, a reconstrução dessas imagens para entender o que está acontecendo com aquele paciente e também entender qual é o próximo passo do exame. Se o paciente precisa fazer contraste, ele não precisa fazer contraste, o médico está pedindo isso, o radiologista acha que é necessário ou que não, ou que pode fazer alguns cortes um pouco diferentes para verificar algum órgão específico, isso pode ser feito também, tá? Então, a gente está lá na nossa cabine e, basicamente, o tubo emite os feixes de raio-x, né? Esses feixes atravessam o paciente, e aí a gente tem uma questão muito importante. O corpo da gente tem diferentes níveis de absorção e atenuação de raio-x, ou seja, tudo que é mais denso vai absorver mais. Tudo que é menos denso vai deixar com que passe, vai penetrar, essa radiação vai passar por ali, tá? Então, quando a gente tem um feixe de raio-x passando por uma mão, por exemplo, a gente vai ter o osso mais branco, tecidos moles um pouco mais escuros, densidades diferentes, tá? E isso tem um nome, na verdade, na tomografia. A gente vai ter detectores que vão gerar sinais elétricos, tá? Esses detectores que eu disse para vocês que quanto mais tiver, melhor, tá? Esses sinais elétricos, eles são de acordo
com o número de feixes de raio-x que chegam ali. Então, se vocês pensarem, né, o raio-x está passando pelo paciente, onde passou mais vai ter mais, onde passou menos vai ter menos, isso é proporcional, tá? Esses sinais elétricos vão ser quantificados e gravados, e eles vão ser, então, traduzidos em imagens, em pontos de pixels, né? Numa escala que a gente chama de escala de Hounsfield, que é o nome do cara que criou a tomografia, tá? Então, a gente vai ter, primeiro, aqueles cortes virtuais que a gente marca, tá? Que é o que eu disse para vocês, uma aquisição, então, em cortes axiais no paciente, certo? E depois a gente vai ter, então, o resultado disso assim, né? Então, a gente cortou ele de forma axial, a aquisição que chega para a gente lá no computador vai ser assim. Então, vai chegar uma série de imagens daquela estrutura, né? Axial, tá? Sempre axial. Depois disso é que a gente pode fazer a reconstrução que a gente quiser, né? Em outros posicionamentos, tá? Em 3D, a gente consegue fazer reconstruções para ver próteses, a gente vai ter vários artifícios, na verdade, né? Dentro dessa possibilidade. A gente vai ter, então, como eu falei para vocês, se a gente tem uma diferença de densidade nos tecidos do corpo, por exemplo, né? O osso vai ter uma densidade diferente, por exemplo, dos órgãos, a gente vai chamar isso de densidade, tá? É uma diferença de atenuação dos tecidos. Quando a gente tem uma densidade, comparando, né, um tecido com o outro, e eles parecem ter a mesma densidade, a gente chama de isodensidade. Quando um tecido de estudo ele tá mais escurinho, ele tem uma menor densidade, ele é mais hipodenso. E quando ele tem uma maior densidade, ele é hiperdenso. Então, ele é mais claro, tá? Chega a ser branco. Então, aqui, por exemplo, a gente poderia dizer que o osso, ele é hiperdenso em relação a pessoas ali, né? Ele pode ser, a gente pode dizer que tem gás aqui na alça, e essa alça vai estar, obviamente, né, mais hipodensa, né, do que o restante das alças ou dos líquidos, né, ali da cavidade abdominal. Então, a gente compara a densidade dos tecidos através de uma escala, inclusive, que é a escala de Hounsfield, tá? Essa escala de Hounsfield ou coeficiente de atenuação de Hounsfield nos dá a possibilidade de ver uma imagem sendo adquirida e ela chega no nosso computador assim como vocês estão vendo, tá? Olha que interessante. E a gente vai ter, a partir dela, a possibilidade de tocar com o cursor ali em determinada estrutura, por exemplo, vocês conseguem ver aqui, né, que tem um lado um pouco diferente, tá? Passou por uma cirurgia, e ver qual é a densidade dele. E essa densidade no computador ela tem um número. Então, lá, nesse número, a gente consegue, inclusive, determinar o que é aquela estrutura. Então, o osso compacto, ele é para mais 1000. O ar é para menos 1000. Então, temos dois extremos, o osso que é branquinho e o ar que é pretinho, tá? E dentro desse mais 1000 e desse menos 1000, a gente tem uma escala gigante de possibilidades. Então, órgãos que a gente já conhece mais ou menos o número da densidade, mas daqui a pouco eu quero investigar uma estrutura que está lá dentro do rim do paciente e que não está com essa densidade, não está com esse número. Eu clico ali e aí eu consigo ver que tem uma densidade lá próxima do sangue. Então ele tem uma hemorragia, por exemplo, né? Então a gente consegue fazer algumas associações a partir dessa escala de Hounsfield. Tá? E isso é muito importante na tomografia, porque isso vai nos ajudar a entender algumas patologias. E aí, obviamente, a gente vai ter o auxílio, vocês conseguem, né, entender que o auxílio do contraste também vai ser super importante para a gente conseguir determinar e definir algumas estruturas. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 6 imagens sequenciais de um crânio. Tá? Começa lá embaixo, tá? A gente vai ter aqui, ó, um nariz do paciente, tá? Seios, as mastoides aqui, tá? Aqui, ó, a parte bem baixa do cérebro, tá? Inclusive que vai para o tronco, tá?
E a gente consegue ver que aqui já está mais em cima, já tem um pouquinho do cerebelo, já modificou essa estrutura, já se consegue ver um pouco de órbitas. Aqui as órbitas são mais evidentes, né? As mastoides já se apresentam também bem evidentes, cerebelo, né? Aqui a gente consegue ver novamente uma sequência mais acima, então é como se eu tivesse fatiado a cabeça do paciente de baixo para cima e eu estou vendo imagem por imagem. Se vocês estão assistindo essa imagem agora e vocês fecharem bem o olho de vocês, conseguem enxergar alguma coisa diferente? Apertem bem o olho de vocês e olhem para essas imagens, principalmente para as imagens aqui de baixo. Será que tem alguma lesão aqui? Tem. Na terceira, me parece. Tem alguma coisa diferente, né? Mas a gente não colocou o contraste. E o médico pediu que fosse feito, então, sem contraste e com contraste. E aí eu quero trazer para vocês o que é o resultado do contraste nesse exame. Essa lesão fica evidente. Essa lesão é uma lesão tumoral que se estende lá, ó, de baixo até em cima. E ela não terminou. Tem 6 imagens desse crânio e ela tá aqui, ó, super bem delimitada com o contraste, pintadinha com o contraste endovenoso. Então, esse contraste é uma substância, né, que é injetada na veia, ela vai passar pelo corpo inteiro e ela vai se grudar nas células que estão em maior metabolismo, né? E a gente consegue ver, então, algumas lesões com um padrão de impregnação de contraste, que é o que a gente chama, e vai mostrar, então, essas lesões mais hiperdensas por causa do contraste, tá? Então, é bem interessante o uso de contraste na tomografia. E ele vai nos ajudar bastante em vários exames. Hoje eu trouxe só um parâmetro geral, porque essa é uma aulinha bem pequenininha, né? Não tem como a gente se aprofundar muito hoje. Mas a gente já consegue ver que tem uma série de vantagens a tomografia computadorizada, então detecção precoce de doenças, tá? Com os estágios iniciais, principalmente de tumores, a gente consegue fazer o acompanhamento, tá? Uma rápida aquisição de imagens, cada vez mais os tomógrafos vão vir com tecnologias de inteligência artificial e com mais detectores, tá? E a gente vai conseguir ver também a questão da visualização tridimensional, ela é extremamente importante para uma fratura. Então, daqui a pouco vem um paciente politraumatizado, a gente consegue ver que ele tem uma fratura no crânio, com lesão interna, com hemorragia, a gente consegue dar todo esse detalhamento para o médico, né? Para que ele consiga determinar qual vai ser o primeiro passo em relação à situação daquele paciente, tá? E, obviamente, o casamento de tudo isso é o diagnóstico mais preciso das patologias, né? Identificando, então, condições médicas mais complexas que, infelizmente, só com os exames laboratoriais a gente não consegue chegar nesse, né, em bater o martelo para fechar o diagnóstico do paciente, tá? E aí, eu achei que era interessante, porque várias pessoas tiveram interesse nesse tema lá no Imaginologia em Revolução, sobre artefatos tomográficos. Então, o que acontece? Que às vezes a imagem que a gente adquire não é bem a imagem que é. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Então, são basicamente estruturas que vão aparecer nas imagens tomográficas, né? E que não fazem parte da estrutura escaneada, tá? E aí vai depender muito, né, de alguns detalhes. A gente consegue melhorar bastante essa questão dos artefatos durante a prática e a gente vai conversar um pouquinho sobre os principais hoje, né? Vou passar rapidamente sobre eles e dar para vocês algumas indicações do que a gente pode fazer para que esse exame tenha sucesso. Obviamente, né? Se a gente tem um artefato tomográfico, ele vai dificultar principalmente a nossa reconstrução depois. Então, a gente adquire tudo axial, a gente quer ver uma face coronal, a gente quer ver de frente esse paciente, os olhinhos aqui, né? Sistema respiratório, a gente pode ter um artefato que atrapalha essa imagem ou que vai me trazer a impossibilidade de fazer um 3D ósseo, né? Que seria interessante em determinadas situações, tá? Além do mais, o artefato ele pode gerar um erro de interpretação da estrutura, tá?
E isso acontece nos artefatos em anel. Eu vou mostrar para vocês por quê. Então, causas dos artefatos, né? As principais, tá? Movimento do paciente em disparado é o primeiro motivo para artefato tomográfico. Artefato de movimento, que a gente chama. Então, o paciente não está orientado, por exemplo, ele está meio desorientado. A gente está falando de um caso de meningite, a gente está falando de uma pessoa que se acidentou, que está em choque. A gente tem algumas situações mais complicadas, pacientes com Alzheimer, né, com algum déficit cognitivo. Então, a gente vai ter o movimento do paciente sendo também primordial para que o exame funcione da melhor maneira. Tanto que o movimento não é só o movimento de ele se movimentar voluntariamente. Tem também a questão dos órgãos internos. Então, quando a gente vai fazer uma tomografia de tórax, por exemplo, a gente tem que pedir que o paciente respire fundo e segure. Porque se ele ficar respirando durante o exame, a gente vai ter uma imagem, né? Cada imagem vai vir de um tamanho, de acordo com a expansão do tórax dele. Então, ele precisa segurar, né, a respiração durante aquela passagem. Por isso que equipamentos com mais detectores, mais rápidos, favorecem para que o exame seja melhor, porque o paciente não vai ter esse tempo, né, de começar a se movimentar novamente, tá? Metal no corpo do paciente na tomografia também é um problema, tá? Porque ele vai brilhar muito na imagem e ele pode gerar artefato, tá? Então, ele é um interferente para raio-x. E erros de calibração do próprio equipamento, que aí a gente está falando de calibração, de manutenção do equipamento, manutenção preventiva, não esperar esse equipamento estragar ou trazer algum artefato para a gente se preocupar com ele, né? Ele precisa ter uma escala de manutenção para funcionar corretamente e não parar. Então, artefato de movimento é essa primeira imagem aqui, né? Esse paciente tremeu, né? A cabeça o tempo todo. Eu quero mostrar para vocês que, nesse caso de imagem, a gente vai ver que, né, é uma imagem, inclusive, de crânio, tá? A gente vai ver que não tem como a gente identificar direito as estruturas, tá? Ficam borradas e distorcidas. A gente pode ter algum artefato na reconstrução, até quando a gente fala de próteses, né? Gerando aqui, então, por exemplo, uma sombra, tá? Ou distorcendo a imagem mesmo, tá? E aí isso vai atrapalhar também aquela reconstrução, que poderia ser uma parte interessante do exame para entrega, né? Para o médico entender melhor onde ele vai fazer a cirurgia ou como foi a cirurgia, por exemplo. Artefatos metálicos, tá? Então, a gente pode ter artefato. Esse aqui é um artefato que está nos dentes desse paciente. Então, esse paciente pode ter ali uma prótese dentária que dificulta. E ele fica fazendo esses raios aqui. Então, o osso já é branco. O metal vai ser mais branco ainda. E ele ainda vai brilhar. Vai criar o que a gente chama de strike, uns raios de sol, tá? E esses raios de sol, eles atrapalham. Não tem como a gente identificar nada aqui, tá? Nessa estrutura. Isso atrapalha bastante o médico. E a gente vai ter também alguns artefatos que fazem parte de algumas estruturas do corpo da gente. Então, um deles que acontece bastante é na base do crânio, justamente porque a gente tem na base uma estrutura óssea, né? Que prende os órgãos internos, né? Que preenchem aquela estrutura. Então, esses ossos aqui, eles vão gerar umas listas aqui, que vão gerar, então, para a gente a sensação de que essa região ela é mais escura, ela é mais hipodensa, pode ser uma lesão ali. Não, isso é só artefato mesmo, porque a gente tem dois ossos, um contra o outro, passou a radiação ali, né? De acordo com que ela passa e é detectada, ela vai gerar para a gente esse artefato lá na imagem. Então, a gente também tem que saber conseguir direcionar o nosso senso crítico, né, em relação ao que é artefato, o que a gente pode modificar e o que é do próprio paciente, que a gente não tem muito o que fazer, tá? O artefato em anel que eu falei para vocês, ele vai aparecer, parece um anel mesmo, tá? E ele, quem não é da área, poderia olhar e achar que tem alguma coisa aqui. Tá? E, então, ele atrapalha bastante mesmo a situação do exame.
E a gente está falando aqui só de crânio, né? Mas se a gente falasse de um abdômen, a parte lá que tem as vísceras internas, né, com grande variedade de densidade, ele vai atrapalhar muito, 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 muito aquela imagem e vai trazer dúvidas para o médico. Tá? Então, já é aí uma questão de mau funcionamento, né, de mau uso do equipamento. Então, ele precisa sempre de manutenção, né, preventiva para não chegar nessa situação aqui. E quem faz essa manutenção é o físico médico. Então, tem algumas empresas que têm físicos médicos, vão lá e fazem todo esse preparo para que o equipamento não chegue nesse estado. Mais artefatos em strike, mostrando para vocês, então, algumas estruturas metálicas, elas podem gerar, então, artefatos. Pensem, daqui a pouco, eu mostrei para vocês ali uma prótese dentária, mas se vocês pensarem, a pessoa tem um botão de uma calça e ela está fazendo uma tomografia de coluna lombar, e é uma calça jeans, não vai dar certo. Aqueles botões metálicos, eles vão gerar um interferente. Então, a gente tem que saber o que pode gerar interferente que a gente pode minimizar no paciente. Isso é extremamente importante para que a gente já tire ali o que pode ser retirado de risco para que esse exame não funcione bem, para que ele não fique bom. Tá? E aí a gente vai ter, em primeiro lugar, que eu sempre digo, né, a manutenção, né, dos equipamentos para garantir a qualidade nas imagens, posicionamento correto do paciente, né? Se esse paciente precisa, então, de um acompanhamento melhor para fazer o exame, é uma criança, vai se mexer, a mãe precisa ficar ali do lado, precisa de um acompanhante. Façam isso, é um exame rápido, né? Prezem pela qualidade das imagens. Utilizar protocolos de imagem adequado, né? Então, ajustar. Então, a gente tem uma possibilidade de ajustar parâmetros como KV e MA, que são parâmetros do equipamento que vão trazer uma melhoria nesses artefatos tomográficos, que vão gerar, então, uma melhor qualidade nesses exames, tá? E isso a gente vai conseguir fazer com o tempo. A gente conhece algumas formas de minimizar em relação ao equipamento. E também a escolha de algoritmos de reconstrução adequados. Então, tem vários tipos de formas de reconstrução. Tá? Depende do que a gente quer, de onde a gente quer chegar com aquele exame. E aí também utilizar um algoritmo de reconstrução que favoreça aquele exame, em que o paciente tem algum artefato que não pode ser retirado, como uma prótese que não pode ser retirado, a gente tem que tentar utilizar. Utilizar um filtro de imagem, a gente pode fazer isso também. Assim como se faz no Instagram, os filtros, a gente também consegue usar filtros na imaginologia, na tomografia. Então, a gente pode gerar filtros também para fazer reconstrução, tá? E, obviamente, é extremamente importante reconhecer os artefatos nesse diagnóstico, entender o que é real e o que é artefato, o que é imaginário ali, o que não faz parte daquela estrutura, né? Para evitar, então, os erros de interpretação, principalmente por parte do médico, né, que daqui a pouco não tem esse conhecimento da física do equipamento, não está entendendo por que essas coisas acontecem, né? Acha que realmente é patológico. Para otimizar o tratamento do paciente, quanto mais rápido o médico tiver esse feedback, né? Quanto melhor ele tiver, mais preciso for esse diagnóstico, melhor vai ser o tratamento do paciente. Então, o item 2 e 3, eles estão atrelados intimamente, né? E aprimorar a qualidade da imagem, né? Trazendo para a gente uma segurança e uma segurança também em toda a estrutura do próprio serviço de imagem, que libera aquelas imagens, né, para ser reconhecido como um serviço de qualidade. Olha, aquele serviço lá funciona muito bem, a pessoa que trabalha lá sabe fazer um exame muito bom, o médico consegue reconhecer as estruturas de forma adequada e vai dar um laudo fidedigno. Então, a gente ali atrás do tomógrafo tem uma importância gigantesca, né, na promoção de saúde, no reconhecimento de estruturas, né, e para que a gente justamente melhore a vida das pessoas que estão passando por ali naquele exame, né, e que precisam de tratamento, tá? Gente, então, vocês estão no nosso grupo do WhatsApp, né? Eu finalizo essa primeira
Pocket Class, né? Trazendo para vocês, então, essas primeiras informações e é muito pouquinho em relação à tomografia, porque a gente tem muita coisa de tomografia para falar, mas trago para vocês a informação de que, sim, nós vamos ter uma imersão em abril, tá? Nos dias 12 e 13 de abril, tá? Então, sexta e sábado. Vocês, quem tiver interesse em adquirir, em continuar comigo nessa imersão e falar de tomografia de crânio, tá? Tá convidado. É só clicar no QR Code e pegar as informações do curso. Eu espero ter contribuído com vocês, trazido um pouquinho mais, né, de paixão para a área de tomografia. Gosto muito dessa área, né? E tomografia de crânio é muito legal, porque a gente vai falar de urgência e emergência, que é uma parte da tomografia que eu gosto bastante, justamente porque ela sai do que a gente imagina, né, de normal. Então, a gente vai falar de anatomia, vai falar de fisiologia, vai falar de patologia e vai falar dos protocolos que são indicados, né, nos casos de urgência e emergência, de acordo, então, com aquela patologia. Usar ou não usar o contraste, fazer ou não fazer reconstrução, né? Como é que a gente vai gerar aquela imagem, fazer aquele exame de forma adequada para que o paciente, então, saia da urgência, consiga se restabelecer, né? E a gente vai fazer parte, obviamente, né, estando ali na tomografia, desse processo, tá? Então, eu espero vocês na imersão em tomografia computadorizada. Quero que vocês depois me deem um feedback do que vocês querem mais, do que vocês mais querem ouvir no Imaginologia em Revolução, se vocês gostaram, o que vocês querem para a imersão também, porque esse material está sendo construído com muito carinho. E espero encontrar vocês em abril, certo? Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Boa noite, professora. Até mais. Tchau, professora. Noite, tchau. Tchauzinho. Tchau. Feliz Páscoa.